Bom dia, caros ouvintes. É com imensa satisfação que nós encerramos o mês dedicado a Tom Jobim e acreditando sempre na força da palavra. Essa palavra que pode suavizar momentos tão terríveis vividos por todos nós neste ano de 2016, início de 2017. O livro de hoje é intitulado Roger Bastide, Impressões do Brasil, Organização e Prefácio, Faia Fresh e Samuel Titan Júnior. Como todos sabem, o Roger Bastide esteve no Brasil no início da Universidade de São Paulo, desempenhou um papel muito significativo aqui no Brasil, sobretudo no que diz respeito à cultura afro-brasileira. Foi um grande estudioso francês que muito contribuiu e continua a contribuir até hoje, porque temos aí vários livros publicados. Este, numa edição muito requintada, muito bonita da imprensa oficial, tem os seguintes capítulos: Prefácio, que eu vou ler para vocês, alguns excertos, Pintura e Mística, Presença da África, Machado de Assis, Paisagista, Igrejas Barroco e Cavalinhos de Pau, O Oval e a Linha Reta, A Volta do Barroco, Ensaio de uma Estética Afro-Brasileira, Estética de São Paulo, Variações sobre a Porta Barroca, Primoroso, Arte e Religião, Culto aos Gêmeos, Sociologia e Literatura Comparada e Fontes de Texto. Então ele fala de coisas variadas, mas só para instigar os senhores, num dos artigos, o Roger Bastide diz que a propaganda, sobretudo aquelas que a gente vê em outdoor, quando a gente está numa capital ou quando a gente está viajando e passa pela estrada, que a propaganda tem que ter uma preocupação estética. Ou seja, além de fazer a gente adquirir e comprar determinados produtos, há que se preocupar com o belo e com a estética, porque, segundo ele, algumas propagandas, ao só se preocupar em vender, criam verdadeiras monstruosidades, ou seja, não tem uma estética para os nossos olhos, não tem algo de arte que leve para além do que comprar um produto, né? Em outro, me recordo, ele vai falar da Porta Barroca. E aí é maravilhoso porque ele vai falar da importância das portas, não é? A porta de uma casa, a porta de uma igreja, a porta de um comércio, o portal de uma cidade. Então, o significado de porta. Então, é um texto realmente muito, muito bonito. Eu não quero me prolongar muito, então eu vou ler apenas o primeiro excerto do prefácio, porque eu tenho certeza de que os nossos ouvintes vão se interessar e se encantar muito por este livro. E depois que eu ler também o primeiro parágrafo do excerto, eu quero chamar a atenção de pouca coisa que eu grifei dos capítulos mais significativos para mim. Eu gostaria de dividir com vocês. Então eu vou chamar a atenção, depois de ler o primeiro parágrafo do prefácio, alguns excertos de alguns capítulos, alguns artigos que me tocaram profundamente. Então vamos lá. O livro que o leitor tem em mãos reúne 11 dos inúmeros ensaios, artigos e resenhas que o sociólogo francês Roger Bastide, que nasceu em 1898 e faleceu em 1974, publicou em revistas e jornais brasileiros durante seus longos e frutíferos anos como professor da Universidade de São Paulo de 1938 a 1954. Entre nós, Roger Bastide é figura bem conhecida dos cientistas sociais, seja por seus estudos sobre o negro na sociedade brasileira, seja por seus textos decisivos sobre as religiões afro-brasileiras. Os historiadores da literatura conhecem bem seus 2 livros breves, mas cheios de intuições sobre a poesia brasileira, o mesmo valendo para o seu ensaio sobre Machado de Assis. E, finalmente, não foram poucos os leitores comuns daqui e de fora que encontraram em Brasil, terra de contrastes, um guia precioso para o país que tanto fascinou Roger Bastide.
Bastide dispensa, portanto, maiores apresentações, não menos porque vários discípulos e estudiosos já cuidaram de traçar seu retrato com carinho e minúcia. Restava, porém, um aspecto de seu perfil intelectual e humano a ser mais bem explorado e conhecido. Cientista social por vocação e por vocação muitas vezes renovada em escritos e passagens metodológicas de exposição e defesa da sociologia como disciplina intelectual, Bastide também conservou ao longo da vida uma curiosidade vivíssima pelas artes e pelas letras. Seria injusto reduzir esse aspecto a um passatempo dominical. Basta percorrer o índice extenso de seus escritos literários e logo se tem uma noção clara justamente da disciplina estética que Bastide também soube cultivar. Então, um sociólogo que soube aí escrever acerca de muitas coisas. Então, eu queria chamar a atenção de alguns artigos que me tocaram em especial, sobretudo o que ele fala da estética em São Paulo. Eu grifei só um trecho aqui que me encantou profundamente. Abre aspas, Bastide. Mas o homem não tem a necessidade de sonhar também? Bachelard notou com razão que a fantasia é uma função essencial do homem e que louco não é somente aquele que sonha demasiado. Há também uma neurose de secura e que provém da ausência do sonho. Le Corbusier sente-o tão bem que coloca no compartimento nu, em alguns lugares estratégicos, seixos rolados pelo mar, raízes barrocas, conchas, para que a imaginação do homem possa prender-se a esses objetos e sonhar com suas formas esquisitas. Então, nesse texto, o Roger Bastide também vai cunhar um termo que eu gostei muito, que é a estética do feto, né? Como algumas casas criam uma arquitetura que você se sente acolhido, e por isso o Roger Bastide vai diferenciar a casa do apartamento. Segundo ele, a casa tem mais dessa estética do feto do que um apartamento. Então, realmente, vale a pena ler os artigos desse homem, porque, aliás, é maravilhoso a gente ler ou ouvir pessoas inteligentes, né? Bom, outra coisa também, já em outro capítulo, quando ele fala das portas, que eu achei primoroso, ele diz assim, e esqueci de fechar as aspas lá atrás, então, por favor, fechem para mim. O barroco é o reino da festa perpétua. Até mesmo a morte é motivo de festa, com seus grandes catafalcos. E também o reino da representação. Muito se disse sobre a ligação entre o barroco, o absolutismo real e as pretensões católicas do papado. Mas o absolutismo não impede a estratificação da sociedade em classes hierarquizadas, as pretensões da nobreza, a luta da burguesia nascente por um status social, assim como as pretensões pontifícias que não impedem a luta das ordens religiosas e a concorrência pelo governo das almas. Todo homem desempenha um papel. A peruca majestosa dos cortesãos, os longos vestidos armados das infantas espanholas, a ordem das procissões pressupõe a porta ornamentada, a abertura festiva do palácio, da mansão ou da igreja. Já a porta da igreja ogival era ornada, mas por uma razão sociológica diferente. Ela era uma ilustração da Bíblia, o livro ilustrado do povo analfabeto. A porta da igreja barroca é ornamentada de modo a formar o arco do triunfo do bispo, que vem teatralmente abençoar a multidão. O frontão das portas senhoriais se fende para sustentar entre as duas tenazes ou volutas marinhas o brasão que exalta o fidalgo. Em suma, o que me parece essencial não é a passagem do elemento arquitetônico ao aplique ornamental,
mas a passagem de uma função sociológica da decoração a outra. É a mudança de função que conduz ao aplique. Então, é um livro realmente primoroso e que eu indico com muito amor, esperando que vocês se deliciem da leitura como eu tenho feito sempre. Então, fica aí a dica, imprensa oficial, Roger Bastide, Impressões do Brasil, com organização e prefácio de Fraia Fresh e Samuel Titan Júnior. Todos esses livros vocês podem comprar em casa, pela internet, estante virtual, livraria cultura, etc. Ou quem não quiser ter esse trabalho pode procurar a nossa querida amiga Luísa Nelma Filhos, que de bom grado vai fazer a encomenda para vocês. São livros não muito caros e que vale muito a pena ler, porque por algumas horas, alguns minutos, essas obras vão erguer a nossa alma a um universo um pouco melhor do que este real terrível que a gente tem vivido. Então, que a literatura, a poesia e as obras clássicas possam suavizar a nossa alma em momentos tão terríveis, porque tudo isso há de passar, porque, como diz Fernando Pessoa, nada será maior do que minha alma. Eu vou repetir: nada será maior do que a minha alma. Leiam, sejam felizes. Vamos encerrar ouvindo uma canção do nosso querido poeta Tom Jobim e até março. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, cainga, candeia, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma pata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guisado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, É João, é José é um espinho, na mão, é um corte, no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. é pau, É pedra é o fim, do caminho, é um resto, de toco, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, in,
são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, bade badiza, zazaziza, azananenha, andandede, badande.